Quando o mundo tremeu diante do pior desastre nuclear da história, houve máquinas que não recuaram. Não eram tanques nem robôs futuristas, mas caminhões soviéticos transformados em fortalezas sobre rodas. Hoje viajamos ao coração da zona de exclusão para descobrir como esses titãs enfrentaram a radiação cara a cara e sobreviveram. O que você vai ver não é ficção científica, é uma história de aço forjada no inferno. Um desafio sem precedentes. Já se passaram quase 4 décadas desde que o mundo testemunhou uma das tragédias mais assustadoras da história moderna. O desastre nuclear de Chernobyl, em 1986. O reator número 4 explodiu, liberando uma nuvem de radiação que atravessou a Europa, deixando para trás um cenário de devastação e medo. Mas o que aconteceu depois foi tão impactante quanto o próprio acidente. Enquanto as autoridades lutavam para conter o caos, uma frota de veículos foi projetada para enfrentar uma ameaça invisível e mortal: a radiação. Mover toneladas de entulho radioativo não é tarefa simples, especialmente quando alguns fragmentos emitiam mais de 10 sieverts por hora, uma dose suficiente para causar a morte em poucos minutos. Caminhões convencionais simplesmente não serviriam. Era preciso construir máquinas capazes de resistir a níveis letais de radiação e, ao mesmo tempo, proteger o motorista com a máxima eficiência possível. Assim nasceu um dos veículos mais singulares já fabricados: o nascimento de uma cápsula blindada. O chamado urgente chegou na noite de 22 de junho de 1986. A missão era clara e assustadora: construir caminhões especiais para transportar resíduos radioativos direto do coração do inferno. O desafio caiu sobre os ombros dos engenheiros da fábrica Kras, em Kremenchuk, na Ucrânia. Liderados pelo engenheiro Viktor Kolyavko, um grupo de elite colocou-se imediatamente ao trabalho, sabendo que o tempo não estava a seu favor. Eles escolheram como base o modelo Kras 256B1, um caminhão robusto, mas antiquado, ainda em produção desde a era soviética. Embora carecesse de conforto e sua cabine fosse pouco mais que uma estrutura de madeira coberta de metal, sua confiabilidade em condições extremas o tornava a melhor opção disponível. Mas o mais impressionante desse projeto não foi o chassi, e sim a cápsula selada que substituiu a cabine tradicional. Uma fortaleza sobre rodas. A cabine blindada não era um simples acréscimo. Foi construída com painéis especiais, aço de 3 milímetros por fora e um núcleo de chumbo distribuído em camadas que chegavam a 30 milímetros no piso, 25 milímetros nas paredes laterais e 12 milímetros no teto. A parte traseira tinha quase 50 milímetros de espessura, onde a radiação podia ser mais intensa. Já as janelas eram feitas de blocos de vidro especial resistente à radiação. De tom amarelo escuro, 300 por 300 milímetros, com 75 milímetros de espessura. O peso extra dessa cápsula ultrapassava as 3 toneladas, o que provocava sérios desequilíbrios estruturais. Para compensar, o chassi foi reforçado, as molas dianteiras do lado esquerdo foram ajustadas, a pressão do pneu desse lado foi aumentada e braçadeiras especiais foram adicionadas para evitar explosões de pneu. Cada detalhe foi pensado para resistir às condições mais extremas, sem comprometer a segurança do motorista. Modificações internas e sistemas especiais. O interior da cápsula era austero, pequeno e escuro. Contava apenas com uma janela frontal. Todo o resto precisava ser visto por meio de espelhos. Foram instalados 4. 2 retrovisores e 2 laterais, todos hemisféricos. O forte zumbido que se ouvia durante a condução vinha do sistema de ventilação e filtragem que bombeava ar limpo para dentro do habitáculo selado. Esse sistema era alimentado pelo gerador do motor, mas, caso falhasse, foram incluídas 4 baterias adicionais capazes de mantê-lo em funcionamento. Para maximizar a segurança, muitos controles mecânicos foram substituídos por sistemas hidropneumáticos e eletropneumáticos. A embreagem, por exemplo, era acionada de forma hidropneumática. Os freios do eixo central eram operados por câmaras de ar comprimido. A alavanca de corte de combustível foi deslocada para o exterior da cápsula, o que obrigava a abrir a porta blindada para desligar o motor manualmente.
Uma decisão arriscada foi não incluir aquecimento. Partia-se do princípio de que toda a limpeza seria concluída antes do inverno, algo que, claro, não aconteceu, mas foi uma medida prática. Menos sistemas significavam menos pontos de falha. Testes e primeiras impressões. Em 10 de julho, o primeiro protótipo saiu da planta experimental e foi testado nos arredores de Kremenchuk. Os engenheiros ficaram intrigados com a cabine apertada e com a dificuldade de dirigir sem visão lateral direta. No entanto, logo se acostumaram. O caminhão avançou com segurança por campos irregulares e áreas alagadas, respondendo bem até mesmo em manobras de ré, realizadas apenas com a ajuda dos espelhos. Nos dias seguintes, outros 7 caminhões foram concluídos e enviados diretamente para a zona de exclusão de Chernobyl. O lote completo, composto por 18 unidades, ficou pronto em menos de 5 semanas, uma conquista extraordinária em circunstâncias extremas. Os trabalhadores da fábrica, conscientes do risco, não pouparam esforços. Muitos trabalharam em 2 e até 3 turnos por dia, movidos por um propósito maior: salvar vidas. Operações na zona de exclusão. Esses caminhões não operavam sozinhos. Eles trabalhavam em coordenação com tanques de engenharia como os IMR e IMR-2, que recolhiam os destroços radioativos mais pesados para depois carregá-los nas caçambas dos CRAS. A missão era clara: transportar esses materiais até o depósito temporário de resíduos de Pidlisny, construído às pressas perto da usina. Esse local, escondido atrás de grossos blocos de concreto, tinha módulos na superfície e um guindaste controlado remotamente para descarregar os resíduos. Embora sua construção tenha sido deficiente e apenas 2 módulos tenham sido usados ativamente, cumpriu sua função nos momentos mais críticos. Mais tarde, foram acrescentados telhados para evitar que a água da chuva espalhasse a contaminação. Unidades especiais e máquinas raras. Embora os KARA-Z com cápsula tenham sido os mais emblemáticos, eles não foram os únicos veículos adaptados. Em alguns casos, blindagens improvisadas foram instaladas em caminhões padrão, ou utilizaram-se transportes anfíbios PTS-2, equipados com sistemas de filtragem de ar e placas de chumbo atrás do compartimento do motorista. Apenas 2 dessas unidades foram empregadas devido à dificuldade de descontaminá-las, mas, surpreendentemente, elas ainda existem e continuam emitindo radiação, como foi comprovado no local de armazenamento de Rasoka. O destino incerto dos titãs blindados. No fim de julho de 1986, os caminhões já estavam em plena operação. Era possível vê-los percorrendo as estradas destruídas e cobertas de poeira radioativa da zona de exclusão, servindo como uma espécie de ponte entre a usina nuclear e o depósito de Pidlisny. Ali, os resíduos eram cuidadosamente descarregados. Muitos vinham diretamente da área do núcleo destruído do reator. Fragmentos de grafite, pedaços de concreto contaminado e até elementos metálicos que um dia fizeram parte do coração da usina. A cena era quase surreal. Caminhões blindados com apenas uma pequena janela frontal e um rugido mecânico constante causado pelo sistema de ventilação, movendo-se lentamente através do silêncio absoluto de um lugar onde já não vivia ninguém. Era como ver bestas mecânicas atravessando um deserto invisível de morte. No entanto, embora seu trabalho tenha sido vital, o destino desses veículos permanece envolto em mistério. Algumas fontes indicam que eles foram enterrados no gigantesco depósito de resíduos de Buryakivka, um dos mais profundos e perigosos do mundo. Outras versões apontam para um destino ainda mais sombrio: seu traslado para a instalação russa de Mayak, uma planta de reprocessamento de plutônio ainda mais secreta e letal que Chernobyl. Lá, segundo rumores, eles teriam recebido modificações adicionais, como a inclusão de um assento para um dosimetrista, o técnico encarregado de medir a radiação em tempo real. Esses caminhões teriam sido usados em tarefas ao redor do infame Lago Karachay, um reservatório de resíduos líquidos tão perigoso que 1 hora de exposição em suas margens poderia ser fatal. A evolução continua. Hoje, esses caminhões originais já não operam.
Suas cápsulas de chumbo e aço, seus motores rústicos e suas soluções desesperadas ficaram no passado. Mas o trabalho não terminou. O sarcófago de concreto que cobre o reator colapsado exige vigilância e manutenção constantes. E ainda são gerados resíduos que precisam ser transportados e confinados. É aqui que entra em cena uma nova geração. Os CRAs modernos, conhecidos pelos trabalhadores da zona como os CRAs furiosos. Eles não precisam de cabines blindadas, já que os níveis atuais de radiação são muito menores, mas foram projetados para operar por décadas em condições duras e ambientes contaminados. Suas caçambas são feitas de aço especial de fácil descontaminação e contam com coberturas retráteis de borracha reforçada que evitam a liberação de poeira radioativa durante o transporte. Alguns até possuem tampas hidráulicas que se fecham hermeticamente após a carga. Esses novos CRAs levam os resíduos até o depósito de Buryakivka. Cada caminhão passa por uma plataforma de pesagem antes de despejar seu conteúdo em valas especialmente projetadas, onde os materiais radioativos ficam selados por 300 anos. Um legado silencioso de um desastre que ainda hoje gera consequências. Além da técnica, um símbolo de sacrifício. Os CRAs blindados não foram apenas ferramentas, foram símbolos de engenhosidade, de urgência e de coragem. Máquinas nascidas da pressa, criadas por homens que entendiam o risco e que, mesmo assim, não hesitaram em trabalhar dia e noite para oferecer uma solução. Cada rebite, cada centímetro de chumbo, cada espelho instalado foi uma declaração silenciosa de resistência diante de uma ameaça invisível. Hoje eles descansam, enterrados, desmontados ou simplesmente esquecidos, mas sua história continua sendo um testemunho vívido do que significa agir diante do impensável. Enquanto isso, as máquinas de Chernobyl continuam evoluindo, mas seu propósito segue intacto, nos proteger dos perigos escondidos atrás dos arames farpados da zona. Se a história desses titãs blindados que enfrentaram a radiação sem pestanejar te impactou, não esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho. Aqui continuamos desenterrando máquinas esquecidas e heróis de aço que marcaram a história. Nos vemos no próximo episódio, onde o impossível se transforma em motor e coragem.